esse é o Descomplicando Feltro. Se você se sente improdutiva nesse período de maternidade, aqui eu te mostro como solucionar isso e ainda ganhar a partir de R$1.000 com artesanato em feltro, podendo trabalhar 3 horinhas por dia sem sair de casa. Eu sou a Débora Caneoia, eu sou fisioterapeuta, sou artesã do feltro, me descobri artesã depois do nascimento da minha filha. E sou mãe da Rafaela, que vai fazer 4 anos agora em julho. Na live de hoje, eu vou falar sobre molde. Então, não encontrei nenhum molde que me agrade. E agora? Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho disso hoje. Antes de começar, vou pedir para quem estiver assistindo compartilhar a live, porque pode ser que tenha alguma amiga próxima, né? Então, compartilhar a live, porque pode ser que tenha alguém próximo, alguma amiga, algum contato seu que também esteja passando por essa mesma situação e vá gostar, né, do nosso bate-papo aqui. E vamos lá. Bom, a questão de molde. Primeiro, né, no caso de você não achar nenhum molde. Primeiro, pode ser que você não saiba bons lugares para procurar os moldes. Ou pode ser que você já tenha procurado em vários lugares, mas que nenhum tenha agradado. E aí você vai precisar criar o seu molde. E aí pode ser essa a dificuldade, né? Tá, como que eu crio o molde? Então, é importante falar que é legal a gente não se limitar a 1 ou 2 lugares só para procurar o molde. E às vezes não só prestar atenção nos lugares que a gente busca, mas de repente mudar as palavras-chave do que a gente está usando para procurar esse molde. E se você já se certificou que você já esgotou essas possibilidades de busca, você já procurou em vários lugares, mudou a palavra-chave e mesmo assim não achou, então é hora de criar o seu molde. Pode ser que você precise criar do zero, um molde do zero, ou adaptar moldes também acontece. Pode ser que você não tenha gostado 100% daquele molde, mas aí você viu, eu gostei do formato da cabeça. Vamos dizer que você precisa criar uma boneca. Aí você gostou do formato você pegou um molde, gostei do formato da cabeça da boneca, aqui me agradou, mas esses outros detalhes não. E aí você busca um outro molde e vai adaptando. Eu gostei mais de uns detalhes desse molde, gostei de outros detalhes desse molde, e nisso você mistura os moldes, adapta e cria o seu. Também é uma possibilidade. Eu vou contar como foi pra mim, né? Logo que eu comecei no feltro, uma das minhas primeiras encomendas, uma amiga minha, né, por sinal, me mandou uma foto, falou: Débora, você faz esse anjo? Aí eu logo de cara, eu fiz uma busca rápida, eu falei, bom, deixa eu buscar um molde. Eu não encontrei o molde, mas eu pensei, eu não vou perder essa encomenda. Aí eu falei, faço, vamos lá, né? Faço. Aí tava tudo certo, daquela imagem que ela me mandou, eu comecei a pensar, bom, eu preciso criar um molde em cima disso. Tava tudo certo, até que ela me manda mensagem e fala assim, eu posso mudar uma coisa? Tem como você criar um compartimento embaixo do anjinho? Então, assim, era o anjinho, e ela queria que a parte de baixo do anjo, onde a gente apoiaria ele na mesa, né, onde fosse ficar, ele seria aberto. Ela pediu que tivesse um compartimento na parte de baixo, porque ela ia colocar uma lembrancinha, os anjinhos seriam para a lembrancinha de batizado do filho dela, só que ela queria o anjinho, além do anjinho, ela queria um compartimento embaixo para ela, eu não sei, no fim, eu não sei o que ela colocou, mas ela inicialmente tinha falado que queria colocar chocolate. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu falei, vamos lá, né? Vou criar.
E aí quebrei a cabeça, mas saiu. Então ali foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação de não ter um molde e ter que quebrar a cabeça e criar. Então eu acho legal a gente... acho legal você se antecipar a isso, né? Pode ser que você não tenha começado no feltro ainda, mas eu acho interessante já se antecipar a essa situação, porque é legal, né, saber, assim, como eu faço, qual o beabá dessa situação. Então, é legal se antecipar para depois você não acaba perdendo cliente, né? Porque imagina o cliente virar, você falar, não tenho molde. Então não dá, né? A gente tem que se adaptar, tem que correr atrás. Eu não perco o cliente. Eu posso queimar neurônio pensando como que eu vou me virar para fazer aquele molde, aquela peça, mas eu falo que eu faço. e sai, né? Uma coisa legal, assim, do artesanato é que a gente usa muita criatividade, né? Uma coisa que, às vezes, você nem sabe que tem, mas tem muitas ideias aí, você é muito criativa e a gente tem que saber usar, né? E dá certo. Se você ainda não é desse mundo do artesanato, do feltro, você vai ver que essa questão de criar molde é muito comum. Então, eu já criei, diversas pessoas criam e tem muita gente que descobre um dom aí, né, de criar moldes legais, às vezes de personagem, e faz disso também um trabalho, né? Quantas pessoas não se arriscam, criam moldes, a peça, o resultado final fica muito bom, e a pessoa vê negócio naquilo, né? Em disponibilizar o molde que ela mesma criou. Então, quantas pessoas não criam apostilas? E é uma forma também de ganhar dinheiro, né? Dentro do artesanato. Então, enquanto você produz as suas peças, você disponibiliza aquelas apostilas de moldes que você mesma criou. Tem gente que disponibiliza de forma gratuita, tem gente que disponibiliza apostilas pagas, e é válido, tudo é válido. E é bem legal, né? É interessante. O legal é compartilhar também, né? A gente se ajudar, as artesãs se unirem e se ajudarem, né? Isso é bom. Então, voltando aos lugares de busca, o que eu normalmente uso? Google, lógico, né? Tudo a gente busca no Google. E sempre prestar atenção nas palavras-chave que você usa. Então, faz uma tentativa, não achou, usa outras palavras-chave, tenta. Mas o Google, claro, acho que é o principal de todo mundo. Eu gosto de um grupo do Facebook também. Eu consigo bastante coisa por lá, inclusive molde, ou... Tem várias ideias lá. Eu gosto bastante desse grupo, que chama Feltromaníacas. Então, é um grupo grande, e lá a gente se une e se ajuda bastante. Então, se você não conhece, faz uma busca lá no Facebook, e é um grupo bem interessante. Bom, a Timarte, que eu adoro esse site. Ele tem vários moldes, principalmente de personagens. São moldes pequenos, mas que dá pra gente adaptar, né, o tamanho, aumentar. São fáceis, baratos. Tem alguns moldes gratuitos também. Então eu gosto bastante da Timarte. Sempre falo aqui da Timarte, eu adoro. E tem também, a gente pode buscar as apostilas pagas, né? Então, se você entrar na Elo7, você vai ver que é um site voltado para artesanato. E lá você encontra muita apostila paga. Então, às vezes, um personagem que é mais elaborado, tem mais detalhes. Então, é legal também. Exemplo, né? Nesses últimos tempos, eu recebi uma encomenda da LOL. E, assim, a LOL é meio difícil, né? Quem tem filha, né, pequena, vai saber do que eu tô falando.
A LOL é cheio de detalhes, então eu, na hora, eu até poderia criar um molde em cima daquilo. Mas eu preferi procurar uma apostila legal, paga. E o resultado foi excelente. Então, é desses últimos... Um exemplo dessas últimas peças que eu fiz. Depois eu ponho lá na rede pra vocês verem o resultado, mas eu gostei bastante. Era a LOL Diva. Linda. Bom, quem não tem filho não vai nem entender o que eu tô falando. Mas depois eu posto lá pra vocês verem. E outro lugar que eu procuro bastante também é o Pinterest. Eu não sei se é assim que fala. Enfim, mas lá eu acho bastante coisa. Tem bastante ideia, então dá pra criar algumas coisas em cima do que eles têm lá, acho bem legal. Então, normalmente são esses lugares que eu uso. Agora, no caso, nossa, já procurei em todos esses lugares e não achei. Então, vamos partir para criação. Qual que é o beabá, né, dessa criação de molde? Então, como eu falei, né, você pode adaptar moldes, misturar moldes, ou você pode criar a partir do zero. Então, é importante. Vou dar um exemplo. Eu preciso fazer um urso e nenhum molde de urso me agrada. Então, busca uma imagem de um urso que realmente te agrade. Vai no Google, né? Pesquisa simples, procura a imagem que esteja mais próxima ali do que você tem em mente, do que você quer criar. Achou essa imagem? É importante que a imagem que esteja de frente, né? Não adianta você pegar um urso de lado, um urso meio virado, não vai adiantar muito. Então, assim, tenta achar uma imagem de frente mesmo e ali você vai começar a criar o seu molde. Lembrar que você vai ter que desenhar cada parte né? Ainda pensando no urso. Você vai ter que criar cada parte dele. Então, se tem braço, desenhar o braço, a perna, barriga, roupa, todos os detalhes. Então, você vai criar o seu molde em cima daquela imagem. Então, pegou a imagem tá de frente, começa a desenhar cada parte daquela peça. Eu normalmente faço assim. Achei a imagem, eu primeiro ajusto o tamanho que eu quero. Então, vamos dizer, eu preciso de um urso que tenha 15 centímetros. Só que a imagem que eu achei no Google, quando eu imprimo, tem 6. Então, eu normalmente ajusto. Cada um tem um programa, né, que usa pra impressão. O que eu tenho aqui é por a porcentagem, né, do quanto que a gente quer reajustar. E eu faço uma regrinha de 3. Então, esse tem tantos centímetros, tá usando uma porcentagem X, eu preciso de um de 15, eu vou lá, faço uma regrinha de 3 e vejo quanto que eu vou ter que aumentar essa porcentagem para realmente chegar no tamanho que eu quero. Aí, cheguei no tamanho que eu quero, medi lá. Detalhe também, se eu quero um urso de 15, eu não posso ter esse molde de 15. Esse molde, ele tem que ser maior. Então, no papel, eu preciso de um molde maior do tamanho final da peça que eu quero. Então, vamos dizer, eu quero um urso de 15, eu vou fazer um molde de 16, 17. Porque na hora que você vai passar pro feltro e costurar, ele diminui. Então, não pode ser tão justo, né? Eu não posso ter um molde de 15 para fazer uma peça de 15. Eu preciso ter um molde maior para depois que eu costurar e encher essa peça, ela vai diminuir e aí, sim, de fato, ela vai ter 15 centímetros. Então, lembrar que o molde, ele tem que ser maior do que o tamanho final da minha peça. E aí, bom, cheguei ao tamanho que eu quero. Eu, normalmente, imprimo vários... porque para cada folha que eu imprimir, eu vou me dedicar a uma partezinha dele. Então, assim, imprimi 6 folhas, não sei, depende dos detalhes que tem o desenho, né? Mas vamos dizer, é um urso, eu imprimi 6 folhas. Então, pego uma folha, ali eu vou
Bom, essa folha eu vou desenhar o braço. Aí faço. Essa folha eu vou fazer a perna. E vou indo. Pra cada folha eu dedico uma partezinha dele. O que eu normalmente faço também. Bom, é importante que seja simétrico, né? Então, eu risco, pego aquela imagem, risco, mas antes de cortar eu dobro na metade e corto pra ele ficar simétrico, né? Tem a metade e os dois lados vão estar com o mesmo formato. Então isso eu normalmente faço. Quando é algo que dá pra, que tem que ser, quando é uma coisa igual dos dois lados, né? Não adianta o urso ter um braço pra cima e um pra baixo, não tem como eu fazer simetria. Mas se é igual dos dois lados, eu normalmente dobro esse papel, né, o molde, e corto pra eu ficar realmente simétrico. E aí criar tudo. Então você vai criar cada parte, roupa, rosto, tudo que ele tiver, você vai cortar lá. E aí seguir o procedimento normal, né? Passar pro feltro, cortar, costurar, encher e finalizar. E se por acaso, lógico, você criar e não gostar, ver aonde você tá, o que pode melhorar naquele molde e melhorar, né? Se não ficar assim tão bom quanto você imaginou, refaz, não tem problema nenhum. Já fiz isso também, de criar e falar, nossa, não gostei. E aí, refiz. Porque aí você sabe, né? Ah, eu não gostei nesse ponto porque, talvez eu tivesse que fazer deste jeito. Faz e vai adaptando até que você chega no resultado que você quer. Agora, falando uma dica simples aí. Bom, o que é legal e o que não é legal fazer, né? O que não é legal fazer é a gente se contentar com qualquer molde. De repente, você faz uma busca enfim, em N lugares, nada te agradou, mas aí você pensa, esse é o menos pior, vou nesse. E faz uma peça ali, partindo de um molde que você não goste tanto. Então, não. Se arrisca a criar, sabe? Como eu falo, né? Se antecipa às situações. Então, se você nunca criou um molde, já não tá se sentindo muito segura pra fazer isso, pega alguma imagem. Essa já é, né, uma dica legal pra fazer. Pega uma imagem, faz uma coisa pra você, não precisa ser nada com muito detalhe, mas testa. Faz, sei lá, vou fazer um chaveiro pra mim. Então, começa fazendo isso. Pega uma imagem, tenta criar um molde, faz, aí você vai ver as dificuldades, o que saiu legal, o que não saiu legal, mas se antecipa, porque pra não chegar na hora de repente ter uma encomenda, aí você falar, nossa, o que eu faço? Não sei fazer. Então, como eu já falei antes, né, para evitar esse problema, ou de repente surgir uma encomenda, às vezes é uma encomenda para tão já que você, de repente, não vai ter tempo de criar, de repente não ficar bom e refazer. Então, se antecipa à situação. Pega um moldezinho simples, faz, pra, no caso de surgir, né, essa encomenda que você não tem um molde, você já ter passado por esse processo, ou seja, saber as dificuldades, como fazer, quais os pontos de melhoria, o que não fazer. Então, isso é legal. Eu vou tirar um print dessa live e vou deixar nas minhas redes, no Instagram e no Facebook. E aí, se você quer saber, né, se você teve uma sacada e um insight durante essa conversa nossa, vai lá, escreve, comenta nessa foto, que eu quero saber também o que passou de ideias aí pra vocês, tá bom? É isso, espero ter ajudado. É isso, gente. Boa noite, beijo, obrigada por participarem aqui comigo. E boa noite. Tchau, tchau.